Você já se pegou rolando o feed, olhando a vida perfeita dos outros e sentindo um aperto no peito, uma sensação estranha de estar ficando para trás? É quase automático. Você sabe que não devia se comparar, mas lá está. O sucesso do outro te faz questionar o seu próprio valor. Agora, imagine se Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto tivessem um perfil no Instagram. Como eles reagiriam a tudo isso? Será que eles também sentiriam inveja, ansiedade ou medo de não serem suficientes? Hoje, a gente vai imaginar exatamente isso. Como os grandes filósofos estoicos lidariam com o mundo das redes sociais e o que eles diriam para você, que às vezes sente que está sendo engolido pela comparação. Vivemos em um tempo onde as redes sociais se tornaram o espelho do ego. Mas diferente de um espelho real, elas não refletem quem somos, e sim quem queremos parecer. Sêneca dizia: o que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. Se ele vivesse hoje, provavelmente completaria. E o que o Instagram pensa de você também não importa. O problema é que esquecemos disso. Cada curtida virou um sinal de aprovação, cada comentário positivo virou um abraço e cada silêncio um vazio difícil de suportar. A mente humana busca pertencimento. Desde as tribos antigas, ser aceito era uma questão de sobrevivência, mas nas redes, essa necessidade se transformou em vício. O que antes era convivência virou performance. O que antes era convivência real, agora é comparação visual. Epicteto dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece quando abrimos o feed e acreditamos que todos são mais felizes, mais bonitos, mais ricos, mais inteligentes que nós. A dor não está no que vemos, mas no que pensamos sobre o que vemos. A comparação é uma das principais fontes de sofrimento moderno, mas ela é também uma escolha, mesmo que inconsciente. Os estoicos acreditavam que nada externo pode te ferir, a não ser que você permita. E o mesmo vale para a comparação. Ela só dói quando você acredita que o valor do outro diminui o seu. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Aplicando isso às redes sociais, seria como dizer: não perca tempo olhando como os outros vivem. Viva a sua própria vida. A verdade é que nas redes, a maioria mostra apenas os 5% mais bonitos da própria existência. O resto, os medos, fracassos e dias ruins, fica escondido atrás de filtros e sorrisos forçados. Comparar-se a isso é o mesmo que se comparar a uma miragem. Você está lutando contra algo que nem existe de verdade. Sêneca, em uma de suas cartas, dizia que o homem que busca a aprovação do público é escravo da multidão. Hoje, seríamos escravos dos algoritmos, dos likes e das métricas. E o pior, fazemos isso sem perceber. O filósofo Epicteto nos ensinou que há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Nosso foco deve estar apenas no que controlamos. Mas o problema é que as redes sociais inverteram essa lógica. Gastamos tempo demais tentando controlar o que os outros pensam sobre nós, algo completamente fora do nosso alcance. Você pode postar a foto perfeita, escrever a legenda mais inspiradora, escolher o melhor filtro, mas não pode controlar como as pessoas vão reagir. E é nesse ponto que muitos se perdem. A validação se torna combustível, o elogio se torna vício, e a falta de engajamento se transforma em dor emocional. Os estoicos diriam que isso é viver na escravidão da opinião. Marco Aurélio chamaria de prisão invisível, porque é uma prisão que você mesmo constrói, com as expectativas que coloca nos outros. A liberdade, segundo o estoicismo, está em ser suficiente para si mesmo, e é justamente essa liberdade que as redes tentam roubar de nós, uma notificação por vez.
Um dos pilares do estoicismo é a presença. Estar no agora, aceitar o momento presente como ele é e agir de acordo com a razão, não com as emoções. Mas as redes sociais são projetadas para fazer exatamente o contrário. Elas fragmentam nossa atenção, nos jogam entre o passado, com as memórias, e o futuro, com as metas e comparações. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Nas redes, a reação é instantânea. Você vê algo, sente inveja, tristeza ou raiva, e reage sem pensar. Mas o verdadeiro poder estoico está em pausar antes de reagir. Quando você sente o impulso de se comparar, experimente fazer o oposto. Pare, respire e observe o que está acontecendo dentro de você. A inveja não é sobre o outro. É sobre o que você acredita faltar em si mesmo. Essa simples consciência já é uma forma de liberdade. Porque quando você observa, você não é mais o escravo da emoção. Você é o observador dela. Se Marco Aurélio tivesse uma conta nas redes, talvez ele escrevesse algo como: você não controla o algoritmo, mas controla o que consome. Você não controla o sucesso dos outros, mas controla o esforço que coloca no seu caminho. Você não controla o número de curtidas, mas controla o valor do seu trabalho. O estoicismo é prático. Ele não pede que você abandone o mundo, mas que viva nele com consciência. Então, se você usa redes sociais, use como uma ferramenta, não como uma medida de valor. Use para aprender, inspirar, compartilhar, mas não para competir. Porque a competição constante é uma guerra que ninguém vence. A comparação tira a alegria da gratidão. E um estoico sabe que o que ele tem agora é tudo o que precisa para começar. Sêneca escreveu: nada é mais nobre do que ser dono de si mesmo. Nas redes, ser dono de si é um ato revolucionário. É escolher o silêncio quando todos gritam. É decidir se desconectar quando o mundo inteiro parece obcecado por atenção. O estoico pratica a moderação, não como renúncia, mas como força, porque moderação é saber quando parar. É entender que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. Em tempos de exposição excessiva, o verdadeiro luxo é ter vida privada. O verdadeiro poder é ser inacessível à vaidade. Um estoico não busca se destacar pela aparência, mas pela serenidade. E é essa serenidade que atrai respeito verdadeiro, não seguidores. O estoicismo ensina a ver as coisas de cima, como se você fosse uma águia observando a paisagem. Quando você olha de longe, percebe que aquilo que parecia tão importante é apenas um pequeno detalhe na imensidão da vida. Aquela foto perfeita, aquele sucesso momentâneo, aquele corpo ideal, tudo isso é passageiro. E nada do que é passageiro deve ser motivo de sofrimento. Epicteto diria: as coisas não perturbam as pessoas. O que as perturba são as opiniões que elas têm sobre as coisas. Então, se algo nas redes te incomoda, talvez não seja o conteúdo, mas a interpretação que você está dando a ele. Mude a lente e a dor perde força. Essa é a verdadeira libertação estoica. Perceber que o mundo externo só tem poder sobre você se você der esse poder a ele. No fim das contas, o que os estoicos diriam sobre redes sociais é simples. Não lute por atenção, lute por paz. Sêneca te diria para gastar menos tempo mostrando e mais tempo sendo. Marco Aurélio te lembraria que a opinião dos outros muda como o vento. E Epicteto te olharia nos olhos e diria: você é livre quando não precisa mais da aprovação de ninguém. O estoicismo não te convida a abandonar o mundo digital. Ele te convida a não ser dominado por ele. A usar as redes como um sábio, usaria uma ferramenta, com propósito, equilíbrio e consciência. Então, da próxima vez que abrir seu feed e sentir o peso da comparação, lembre-se:
A vida que você vê ali é apenas uma fração da realidade, e o verdadeiro valor não está no que é visto, mas no que é vivido. Se esse conteúdo te fez refletir, compartilhe com alguém que também anda se comparando demais. E lembre-se, a verdadeira força está em manter a calma, mesmo quando o mundo inteiro parece correndo para provar algo.